Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quintas Clássicas, mais uma iniciativa do Classical Conversations Brasil. Meu nome é John McAllister, sou casado com a Raquel, somos pais do João Felipe, de 9 anos, do Teodoro, de 6 anos, e da pequena Olivia, de 4 meses. Nós somos schoolers, praticantes da educação domiciliar desde 2016 e colaboradores com o Classical Conversations Brasil desde o final de 2018, inclusive atuando como diretor da comunidade do CICI, do Recreio dos Bandeirantes, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O nosso assunto hoje é quem precisa de educação clássica. Vamos gastar muito tempo aqui definindo esses termos, falando sobre suas características, suas marcas a fundo, mas tão somente falar sobre este assunto, esta pergunta específica. Quem precisa de educação clássica? Afinal de contas, quando ouvimos o termo educação clássica, ele pode transparecer um certo elitismo, né? Clássico, de tradicional, de antigo, né? Coisa assim que requerem muita erudição, muita sofisticação para entender, né? Para estudar, para aplicar e praticar. Não, esse assunto, né, de elite somente, de gente que tem tempo, dinheiro e recurso de sobra para ler sobre isso, estudar o assunto, né? Se envolver, se importar com educação clássica. Muito curioso, né? Porque se você perguntasse a alguém o que era educação clássica há 150 anos, eles te responderiam, como assim? Educação clássica era o único tipo de educação que existia. Não existia a nossa educação moderna, escolarizada, né, com todas as suas características. Né? Mas hoje temos essa distinção entre o que é educação moderna e o que é educação clássica. E para muitos, o clássico é algo apenas reservado para uma pequena fatia da sociedade. Né? Para alguns iluminados, privilegiados, que podem ter acesso e oportunidade de estudar o que é educação clássica. Será? Bem, para contestar um pouquinho essa impressão, questioná-la, eu gostaria de compartilhar aqui uma historinha dos tempos clássicos, da Grécia Antiga, dos primórdios da Grécia Antiga, para ser mais exato. Uma história que eu e os meus filhos lemos recentemente, neste livrinho, que tem muito nos enriquecido, História do Mundo, contado pela Susan Weisbauer, o primeiro volume que fala sobre a antiguidade, os tempos antigos. Né? E, num dos capítulos deste livro, a autora fala sobre os primórdios da Grécia Antiga e duas cidades em particular, duas cidades-estado que dominavam a cena da Grécia naquela época, que eram as cidades de Atenas e de Esparta. Atenas e Esparta eram as cidades mais fortes, mais famosas da Grécia Antiga, mas tinham características muito peculiares, que as distinguiam radicalmente uma da outra. Em Esparta, os seus cidadãos eram educados de uma forma muito peculiar. Esparta era governada por reis guerreiros, né, que educavam todos de uma única forma. A educação em Esparta não envolvia o estudo de música, artes, filosofia, nada disso. Os meninos, desde os 7 anos de idade, eram treinados para serem guerreiros. Eles eram educados para serem fortes, corajosos, valentes, prontos para guerrear. Uma mãe, quando treinava o seu filho desde cedo, quando esse já podia manejar um escudo, dizia para o seu filho, olha, volte com o seu escudo ou sobre ele. Sobre a da batalha, né? Volte com o seu escudo ou sobre ele, ou seja, ou volte vivo do campo de batalha ou volte morto. Mas a mensagem era clara, você, meu filho, existe para ser um guerreiro, para ser forte, corajoso, né? Para não ficar gastando tempo com o estudo de outras disciplinas, de outras áreas do saber, não. Tão somente treinado desde cedo, desde os 7 anos de idade, então, chegando aos 20 anos, a sua maturidade como guerreiro, maturidade física, né? Poder ingressar no exército de Esparta e servir ali até o fim da sua vida, ou até sua morte precoce no campo de batalha. Os cidadãos de Esparta sabiam exatamente como educar os seus jovens, exatamente ensinando como pensar e o que fazer com suas vidas. Não havia espaço para questionar as decisões dos seus
reis, guerreiros, mas tão somente fazer conforme a vontade e a voz dos seus comandantes. Não era o caso na vizinha Atenas. Em Atenas, esperava-se que os cidadãos da cidade participassem ativamente da construção daquela cidade, da sua sociedade, que eles tivessem direito a voz e voto na cidade, votando sobre quem os lideraria, quais seriam as leis a serem aprovadas ou não para reger aquela sociedade. E para que os cidadãos pudessem participar com inteligência, com entendimento e sabedoria no processo de elaboração, aprovação de leis, a escolha dos seus governantes, eles tinham que estudar muitas outras disciplinas, além de serem fortes e saudáveis. Eles tinham que estudar arte, literatura, história, filosofia, a fim de saber o que é uma boa lei, né? Uma lei boa e uma lei ruim, como escolher entre bons governantes e maus governantes, para que eles tivessem liberdade para pensar por si mesmos, tomar suas próprias decisões, saber como pensar, a fim de saber como viver bem, participar bem da sua sociedade como cidadãos livres, né? Não dominados por líderes tirânicos que lhes dissessem exatamente o que pensar e o que fazer com as suas vidas, mas que tivessem competência, capacidade de viver de maneira livre e participar livremente e sabiamente da sua sociedade. E por que eu conto essa historinha? Porque, mesmo que muito mal comparado, nós temos aí, creio eu, uma ilustração do contraste entre a educação clássica e a educação moderna. A educação moderna, ela é muito prática, ela é muito utilitária, né? Serve para quê? Para tirar boas notas, para você passar de ano, para você ganhar um diploma, para você entrar no mercado de trabalho, para você ser forte, vencedor, conquistar seu espaço, ganhar bem, se dar bem na vida. Esses são os valores, os princípios, as prioridades da educação moderna. Mas ela não ensina os nossos alunos e os nossos jovens como pensar criticamente. Não os ensina a como pensar por si mesmos e, portanto, não os ensina a como viverem bem, livremente, neste mundo. Não lhes dá as ferramentas necessárias para saberem discernir a verdade da mentira, o certo do errado, o belo do feio. Apenas os educa para se darem bem nesta vida. Semelhantemente, diria eu, a educação de Esparta na Grécia Antiga. Uma educação muito restrita, muito truncada e que torna os alunos da educação moderna hoje suscetíveis a vozes tirânicas. Os ensina a servidão, a subserviência a quem fala mais alto e mais forte, mas não sabe equipar, não consegue equipar os nossos jovens para questionar, pensar criticamente sobre o seu mundo, sobre a vida, os valores, os princípios mais importantes da vida, né, que não se resumem ao aqui e agora. Os princípios da verdade, da bondade, da beleza, coisas que transcendem nosso tempo, nossa geração. Já a educação clássica é mais semelhante à educação de Atenas na Grécia Antiga, por sinal um dos berços da civilização clássica e da educação clássica, né? O berço de homens como Sócrates, Platão, Aristóteles. Porque é essa educação, sim, que capacita os nossos alunos, os nossos jovens, a pensarem criticamente sobre o mundo. Lhes dá as ferramentas para pensarem por si mesmos, para libertá-los da servidão, para não serem vassalos, escravos daqueles que falam mais alto e mais forte neste mundo. Mas os capacita por meio das ferramentas da gramática, da lógica, da retórica, para saberem ler, escrever, pensar, raciocinar, se expressar corretamente e, portanto, questionarem aqueles que querem manipular a linguagem, manipular o raciocínio, né, das pessoas por meio da sua fala, né, por meio da sua retórica neste mundo, né? Então, sem essas ferramentas próprias da educação clássica, nossas crianças, nossos jovens se tornam reféns daqueles que querem dar o significado que quiserem a termos como democracia, liberdade, virtude, vida. Olha só como é importantíssimo equipar os nossos jovens, né, com a gramática, a lógica, a retórica, para saberem definir esses termos, saberem raciocinar quem está definindo esses termos como quer, para que pensemos de uma certa forma e vivamos da forma que eles querem que nós vivamos, né? Sem uma educação clássica, as nossas crianças, os nossos jovens nunca serão livres para pensarem por si mesmos. Eles serão educados para a servidão.
para a subserviência, para aqueles que dominam a linguagem, dominam o pensamento, dominam os meios de comunicação, né? Seja nos grandes canais, a grande mídia, os meios impressos, digitais ou virtuais, enfim, os nossos jovens, sem educação clássica, serão simplesmente vassalos, serviçais, daqueles que definem os termos, definem as regras, né, do que é verdade ou mentira, certo, errado, belo ou feio. Sem uma educação clássica, os nossos jovens nunca serão livres para pensar por si mesmos, para pensarem criticamente, aprenderem a pensar, né? Aprenderem como pensar e, consequentemente, como viver de maneira livre, de maneira plena, de maneira íntegra, bela neste mundo. Então, o que você acha? Quem precisa de educação clássica? São apenas poucos neste mundo, em que cada vez mais estamos sendo endotrinados, enculturados, os detentores do poder, a mídia, das grandes fortunas deste mundo. Há um certo vocabulário, uma certa maneira de pensar, uma certa maneira de se expressar e viver neste mundo. É só para poucos a educação clássica? Eu creio que não. Eu creio que todos precisam de educação clássica. Crianças, jovens, pais, professores, todos que estão questionando esse sistema, essa maneira de viver, essa maneira de pensar dominante dos nossos tempos modernos. Porque sem uma educação clássica, nós nunca teremos as ferramentas para combater, né, para discordar e nos livrarmos da servidão, essa maneira de pensar do nosso mundo, do nosso século, desta geração. Essa que é a verdade. Então, todos precisam de educação clássica. E muito mais que isso, eu diria até que todos precisam de educação clássica cristã, porque é somente pelo conhecimento das Escrituras, conhecimento de Deus, na sua palavra, que seremos plenamente livres para pensar de maneira renovada, transformada e, portanto, vivermos de maneira nova e diferente deste mundo, como diz a própria palavra de Deus. Disse o próprio Senhor Jesus, lá em João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade os libertará. Isso não é um chavão político. Isso não é propaganda política. Isso é a antiga sabedoria das Escrituras, pelas quais podemos conhecer o único Deus verdadeiro, pensar de maneira correta e então vivermos de maneira íntegra e livre neste mundo, pela graça de Deus e para a sua glória. Esse foi o nosso pensamento, a nossa reflexão, nossa provocação, para que você pense sobre a importância de se dedicar ao estudo e à prática da educação clássica para você, para os seus filhos, para a sua casa, para aqueles que estão ao seu redor. Então, podendo compartilhar essa reflexão e este canal com outras famílias já praticantes da educação clássica, e talvez em formato domiciliar, outros que estão se interessando, estão se abrindo, estão questionando a maneira de educar essa geração, das gerações mais recentes da história. Faça isso. Compartilhe esses ensinamentos e esperamos que isso possa ter te desafiado, te enriquecido e te abençoado. Esse foi mais um episódio do Quintas Clássicas, do Classical Conversations Brasil. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.